Bom, aqui só uma repetição com uma visualização diferente do que nós estamos apresentando. Eu tenho os modificadores nominais, que serão adjetivo, artigo, numeral e pronome. Pronome é o quê? Para o nome, acompanhando com valor de adjetivo. Valor. Ele não pode ser chamado de adjetivo. Ele tem valor de adjetivo. Porque, de qualquer forma, se eu digo meu livro e seu livro, eu estou modificando para qualificar, não estou? Meu e seu são pronomes, mas estão qualificando o nome, o substantivo. Ou ele pode substituir. Neste momento, ele tem um valor de substantivo. E encontro aqui o meu modificador verbal, que é justamente o advérbio. Importante para algumas bancas é nós identificarmos algumas outras nomenclaturas sobre os modificadores, principalmente sobre os modificadores nominais, que tem muitas nomenclaturas. Um modificador nominal, ele pode ser chamado de generalizador. Por que ele é chamado de generalizador? Porque ele está generalizando o substantivo. Algumas classes gramaticais que generalizam os artigos indefinidos, os pronomes indefinidos e alguns numerais. Se eu falo que milhares de homens e mulheres saíram às ruas, milhares especifica? Não, é um numeral, mas é um numeral que está aí generalizando. Por que é importante marcarmos essa diferença? Porque eu encontro os termos determinantes. E o que é um determinante? Para evitar o silêncio constrangedor, eu mesma respondo. Determinante é aquilo que determina. E determinar não é determinar tipo, não é determinar característica, é determinar identidade, ok? Não é determinar somente uma quantidade, é determinar uma identidade. Rose, não entendi. Olha, lá em concordância, vocês vão ter a observação das concordâncias relacionadas a algumas estruturas, como o é possível, é necessário. Essas estruturas, elas só vão flexionar caso o termo com o qual estejam se relacionando sejam termos identificados, determinados. Visualizar é sempre mais importante, né, do que somente ouvir. Vejam só. Eu gosto do pipoca. Isso. Essa frase está adequada? É adequada? Mas aí você coloca o telecine. Aí não vai ficar tão... Pipoca é bom. É uma estrutura adequada. Mas alguns têm uma dificuldade muito grande de compreender o porquê de ser uma estrutura adequada. Então, vejamos. Quando eu apresento que pipoca é bom, eu estou indicando que não é uma pipoca específica, que é qualquer pipoca. Se eu apresento aqui pipoca doce, eu tenho que apresentar é bom ou é boa? Eu tenho que continuar indicando é bom. Por que eu tenho de continuar indicando que é bom? Porque eu não sei qual é a identidade, não sei exatamente qual é a pipoca doce. Se você põe um artigo aqui, ó, a pipoca, eu tenho, portanto, a pipoca doce é boa. Quais são as classes gramaticais de determinante? Eu não posso dizer que um artigo é determinante. Um artigo não, perdão. O adjetivo é determinante. Adjetivo, ele dá tipo, ele dá uma característica, ele não determina qual é a identidade. E nós conseguimos perceber claramente isso aqui, porque eu não sei qual é a pipoca doce em questão. Eu estou falando sobre qualquer pipoca doce na primeira construção. É a segunda que apresenta uma determinação. Se eu troco este a pelo esta, eu também determino, não determino? Se eu troco este a pelo sua, eu também determino, não determino?
O que vai acontecer aí? As classes de determinantes serão os artigos, os pronomes demonstrativos, os pronomes possessivos e alguns poucos numerais. Por exemplo, segunda, terceira, a segunda atleta chegou com 3 segundos de diferença. Eu sei qual é a segunda atleta, não sei? Eu sei que é a que veio na segunda posição. Então, os numerais ordinais, eles são numerais que identificam uma identidade, porque você sabe reconhecer onde aquele elemento está. De acordo com a norma culta de língua portuguesa, é realmente erro. Gente, tem uma concordância. Pipoca é boa também. Pense na construção de alguns meninos. Menino diz que mulher é bom ou que mulher é boa? Se ele souber qual é a mulher, ele vai dizer que a mulher é boa. Agora, se ele estiver falando sobre a classe, ele vai dizer que mulher é bom. Porque ele está aí falando sobre o grupo, sobre a ideia de coletivo e não sobre uma identidade específica. Deu para compreender direitinho, não é? Bom, o que nós temos aqui? Os generalizadores, os determinantes. Determinante eu tenho artigos definidos, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos. Eu vou voltar um pouquinho aqui aos generalizadores, porque nós achamos que os artigos definidos, eles são sempre elementos determinantes, mas depende muito do contexto. Porque, por exemplo, se eu digo para vocês que o ser humano é bom, eu sei qual é o ser humano? Não. Então, este O aqui está sendo determinante? Ele está sendo um generalizador, porque no contexto ele generaliza. Eu já vi algumas provas do CESP identificando justamente esse tipo de pergunta. Ele seleciona 2 artigos definidos e perguntam se morfossintática e semanticamente eles são idênticos. Para identificar semanticamente, você precisa identificar o sentido. O que é semântica? Semântica é a mesma coisa que sentido. Morfossintaticamente, eles são até iguais, mas semanticamente eles são diferentes, porque na construção o ser humano é bom e o garoto chegou. Olha, se eles selecionarem estes 2 aqui e indicarem que morfossintática e semanticamente são iguais, eu posso? Não, porque eles são bem diferentes. Vamos voltar. Eu posso chamar também os modificadores nominais de qualificadores. Vejam, generalizadores e determinantes só são algumas classes gramaticais. Se eu chamo de qualificador, qualquer modificador nominal é um qualificador. Porque se eu digo o acidente e um acidente, eu estou qualificando, não estou? O acidente é o acidente que vocês sabem qual é. Um acidente é qualquer acidente. Nós temos os quantificadores. Não são quaisquer classes gramaticais que poderão ser chamadas de quantificadores. Quantificadores são aqueles modificadores nominais que dão a ideia de quantidade. Uma quantidade definida ou uma quantidade indefinida. Eu tenho aqui os numerais e os pronomes indefinidos que indicam ali uma referência à quantidade também. Os modificadores verbais, o modificador verbal, algumas outras nomenclaturas do modificador verbal, eles podem ser chamados de circunstancializadores. Gente, importante, e eu não sei se eu já fiz esse mapa. Importante é vocês internalizarem o seguinte: para ser um modificador, é necessário que eu tenha um valor semântico sendo agregado. Eu tenho que ter um valor de posse, eu tenho que ter um valor de origem, de lugar, de causa, de consequência, isso para modificadores verbais ou modificadores nominais. O modificador verbal, que é justamente o meu advérbio, ele pode marcar para mim algumas circunstâncias, são muitas circunstâncias. Eu tenho tempo, tenho lugar, tenho causa, tenho consequência, eu tenho preço, tenho valor, tenho assunto, tenho instrumento, tenho meio, tenho modo. Eu tenho muitos modificadores, tipos de modificadores. Aí, numa prova, por exemplo, vocês se deparam com a pergunta: falei
de você para meu pai. Olha o que eles fazem. Selecionam o de você e selecionam o para meu pai e perguntam se as duas estruturas estão completando o sentido do verbo falar. É complicadinha essa, né? O que é que nós vimos? Ó, anotem isso aí, porque não tem no módulo essa observação. Bom, as classes gramaticais de modificador, eu posso ter um modificador do nome, eu posso ter um modificador do verbo. O modificador do nome, esse nome aqui é somente o substantivo. Quando eu falo sobre modificador nominal, eu estou me referindo ao modificador do substantivo. Quais são as classes gramaticais que podem ser identificadas como modificador do substantivo? O adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome. Mas o pronome que acompanha e não que substitui, porque o pronome que substitui vai exercer a própria posição do substantivo. O modificador do verbo, apesar de ser chamado de modificador verbal, ele se relaciona somente com o verbo? Não. Ele se relaciona com o verbo, mas também se relaciona com o adjetivo e se relaciona também com o advérbio. Beleza. Este modificador do verbo, modificador verbal, é somente qual classe gramatical? Somente o advérbio. Ó, reparem só. Eu tenho o modificador do nome e o modificador do verbo. Modificador do nome só se relaciona com o substantivo. E quais são as classes de modificador nominal? Adjetivo, artigo, numeral e pronome. O modificador do verbo se relaciona somente com o verbo? Não. Com o verbo, adjetivo e o advérbio. E qual é a classe gramatical? O advérbio. Ok, beleza. O meu complemento, ele pode ser um complemento do verbo, vou colocar para seguir, um complemento do nome e um complemento do verbo. Qual é a única classe gramatical que pode ocupar a posição de complemento? O substantivo. Quando eu chamo de complemento do nome, esse nome aqui não é somente o substantivo. Esse nome do complemento nominal, ele pode ser do substantivo, mas ele também pode ser do adjetivo ou do advérbio, quando não tiver sentido completo. Mas qual é a classe gramatical que pode ser chamada de complemento? Qual é a classe gramatical que pode ser chamada de complemento? Substantivo. Somente o substantivo poderá completar o sentido de outra classe gramatical. Seja esta classe um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Ou o verbo. Quando eu identifico um complemento verbal, eu identifico que encontrarei o que nós chamaremos de objeto. E todo objeto é um substantivo. Rose, confundiu, foi tudo. Posso abrir um slide branco? Para vocês terminarem então de copiar, eu quero que vocês adicionem o seguinte. O modificador nominal ou verbal, ele tem valor semântico. Você vai conseguir perceber que ele está adicionando uma ideia de tipo, uma ideia de posse, uma ideia de origem, uma ideia de assunto. Vocês vão ter, portanto, um valor semântico sendo agregado. Já os complementos, complemento não tem valor semântico.
Vocês não vão conseguir perceber uma ideia de tipo, de lugar, de origem, de assunto, de instrumento, de meio, de modo, não vão conseguir. Complemento não agrega valor semântico, tá? As provas foram feitas em Brasília. Em Brasília tem valor semântico, não tem? Que é um valor semântico de lugar. Se em Brasília tem valor semântico de lugar, significa dizer que em Brasília é um modificador. Um modificador verbal, afinal de contas, está sendo aqui relacionado ao feitas. Beleza. Se é modificador verbal, não completa. Adiciona, agrega, até termina, mas não completa. Se é um modificador verbal, qual é a classe gramatical? Advérbio. Beleza. Elza precisa de ajuda para fazer o concurso. Elza precisa de uma coisa, que é justamente a ajuda. Eu tenho valor semântico? Não. Eu tenho uma estrutura que completa o sentido. Veja que, quando eu indico ela precisa de uma coisa, se ela precisa de uma coisa, porque ela precisa de um substantivo. Se é substantivo, eu tenho justamente um complemento, sem valor semântico. É diferente de dizer... qual é seu nome mesmo? Otávio ficou com Mariana. Quase. Otávio ficou com Mariana. Com Mariana, repare só, Otávio ficou com alguém. Ou com uma coisa. Eu tenho aqui com alguém me dando uma ideia de quê? Na ideia de companhia? Eu tenho um valor semântico. Apesar de ter uma pessoa, um substantivo, como eu tenho um valor semântico, eu não posso dizer que é um complemento. Eu tenho aqui um modificador verbal. Não é nominal, por incrível que pareça, não é nominal, apesar de indicar o estado de Otávio. A minha informação aqui é uma informação que indica uma ação de Otávio ou um estado de Otávio? É uma ação de Otávio? É na ideia de acompanhado, de companhia. É uma ação ou um estado de Otávio? É um estado. A grande questão é, quando nós estudamos as informações de estado, nós chamamos de predicado nominal. E todo predicado nominal tem um verbo que eu vou chamar de verbo de ligação. Mas nós internalizamos que esse estado só pode ser um adjetivo. Não. Esse estado pode ser um adjetivo, um substantivo ou um advérbio de modo. Acompanhado. Não é um verbal, não. Ah, por isso que é modificador verbal, porque é advérbio, é um advérbio de companhia que indica o modo como ele está. Então, é um estado, tá? Os advérbios, eles também podem ser núcleo de informação nominal. Como é que nós identificamos se a informação nominal ou verbal? Verbal é aquela que indica ação, acontecimento, fenômeno natural, posse. Beleza. Se eu tenho um estado ou uma característica para a coisa acerca da qual eu formo algo, eu não posso dizer que eu tenho justamente um predicado verbal. Eu tenho uma característica, o modo, a forma como ele estava, tá? Eu encontro também, quando vocês leem a frase Otávio ficou com Mariana, o mais importante da informação é ficar ou com Mariana? É com Mariana, não é? Então, num predicado verbal, o meu termo principal não é o estado, não é a característica, é o verbo. Aqui, a informação principal está na característica, está no estado. Belezinha? Posso ir, não posso? Ok. Vejam só. O de ajuda mostrou para mim uma coisa sem valor semântico. Se eu não tenho valor semântico, é porque eu tenho um complemento. Gente, aí Elza precisa de ajuda para quê? Para fazer o concurso. Para fazer o concurso, completa o sentido de precisar de ajuda? Ou é a finalidade? Para que ela precisa de ajuda? Para fazer o concurso. Isso aqui tem valor semântico, não é? E o valor semântico que ele apresenta é de finalidade.
tudo que tem valor semântico é identificado como um modificador. Seja modificador verbal ou modificador nominal. Deu para entender direitinho? Se houver valor semântico, é porque é modificador. Vou voltar aqui para o slide anterior, porque eu fiz essa anotação. Ó, modificador tem valor semântico. Ele pode dar uma ideia de tipo, de posse, de origem, de assunto, de finalidade, de consequência, de causa, enfim. Inúmeros são os valores semânticos. Já o complemento tem valor semântico? Não, o complemento ele só completa. Voltemos para a construção inicial. Falei de você, eu vou apagar aqui esse lado, olha, só porque se eu não apagar eu vou ficar cheia de letrinha. Falei de você para meu pai. Eu tenho duas estruturas que se ligam ao verbo falar. São duas estruturas que se ligam ao verbo falar, ambas para completar? Não. Se ambas estivessem aí, sendo utilizadas para completar, elas teriam a mesma preposição. Elas seriam iguais. Ambas para modificar? Poderia ser, porque eu poderia ter modificações, valores semânticos diferentes. Mas eu quero saber de vocês. As duas agregam valor semântico? Qual é que agrega valor semântico? A última? Qual o valor? O quê? Eu falei para meu pai, a finalidade de eu ter falado? Ou a pessoa que recebeu a indicação? Eu falei para quem? E quem é essa pessoa? Eu tenho um valor semântico? Qual o valor? Eu preciso saber qual é o valor. Eu tenho uma pessoa que recebeu a minha fala. Mas qual é o valor semântico que ele está agregando? Eu tenho um valor semântico? Ou eu tenho somente uma estrutura que completa? Repare que o de você, eu falei sobre o que para meu pai? Então você é o assunto? Eu tenho valor semântico? Não tenho valor semântico, não? Eu falei sobre o que? Eu falei sobre você. Se eu tiver valor semântico, eu tenho modificador e não complemento. Só que eu preciso saber o que é que eu falei para meu pai. Aí, como é uma exigência, a gente acha que completa. Mas eu não posso dizer que duas estruturas que são introduzidas por preposições diferentes estão agindo para completar. Porque se fosse para completar, ela teria a mesma preposição. Para gerar dúvida, eu tenho poucos modificadores que geram dúvida. O assunto é um desses. Se você perceber que é uma ideia de assunto, significa dizer que é um modificador. Aí um outro que gera um pouquinho de polêmica é o vestido custou uma nota. O vestido custou uma nota. Minha informação sobre o vestido é qual? Minha informação sobre o vestido está em uma nota ou está em custar? Está em qual? Está em custar. Ó, saber que ele custou uma nota é saber o preço. Quando eu indico que ele custa, você tem ideia de valor, tem de preço agregado. Complemento tem valor semântico? Não. Se você requisita um valor semântico de valor, de preço, eu tenho que chamar de modificador. Existe o modificador verbal. Qual é a classe gramatical de modificador verbal? Advérbio. Existem os advérbios de preço, de valor. Custar é um verbo intransitivo, porque ele não pede uma coisa, ele pede uma circunstância de preço ou de valor. No caso do verbo custar. Quando eu indico que existem dois tipos de informação, uma informação nominal e uma informação verbal, eu estou apresentando que na verbal, o meu verbo é o núcleo da informação.
você consegue perceber que o sujeito está praticando uma ação, que o sujeito identifica uma relação de posse, que o sujeito identifica um acontecimento, mas é esta posse, este acontecimento, esta ação que se torna ali o núcleo da minha informação. Em um predicado nominal, você tem que visualizar o estado, você tem que perceber que não é a ação, não é o acontecimento, não é a posse, não é um fenômeno natural. Então, se não é nenhum desses 4 elementos, significa dizer que é um estado. Belezinha? Eu posso até ter uma ideia de necessidade, mas como são poucos os verbos que indicam ideia de necessidade, a gente não inclui. Eu encontro a eliminação e percebo que eu tenho que identificar um estado. É isso que marca meu predicado nominal. Visualizar um estado. Esse estado pode ser apresentado por uma característica específica, exata, que é justamente o meu adjetivo. Eu posso estar estabelecendo uma relação de comparação com outro substantivo. Por exemplo, se eu digo que ela é uma flor, eu não estou comparando ela a uma flor? Então, ser uma flor não é uma característica dela? Flor, no entanto, é um substantivo, não é um adjetivo, mas deixou de ser característica? Não. Então, eu posso ter esse estado marcado por um substantivo. Mas se eu quiser apresentar lá no meu texto o modo como a pessoa estava, ou a companhia, eu não tenho nenhum adjetivo, nenhum substantivo. Eu vou ter um advérbio. O problema é que quando nós estudamos advérbio, nós vimos que o advérbio só se relaciona com o verbo, adjetivo ou outro advérbio, mas ele pode ser núcleo de uma informação nominal. E neste momento, só neste momento, ele poderá se relacionar com um substantivo. Mas, não esqueça, tem que ser um advérbio de modo ou um advérbio de companhia. Porque são esses dois que indicam o estado da coisa sobre a qual eu informo algo. O que vocês precisam então analisar. O predicado nominal, ou seja, a informação nominal, ela sempre marca um estado. Se você percebe que é um estado, vai errar? Não. Aí elimina. Não é ação, não é acontecimento, não é fenômeno natural, não é posse, não é ideia de necessidade. Só pode ser um estado. Ok? Deu para entender direitinho? Na construção, Otávio ficou com Mariana. Ficar com Mariana é o estado dele. É uma ação de Otávio? Não. Se eu disser que Otávio pegou Mariana, aí é uma ação, não é? Aí eu tenho uma referência diferente. Mas ele ficou com Mariana não é uma ação. É justamente uma ideia de companhia. Veja que quando eu digo que os contextos também são muito importantes para nós analisarmos a diferença. No Natal, eu fiquei com o brinquedo de minha irmã. Eu tenho companhia aí? Não. Então você fica com uma coisa e não em companhia de uma coisa, não em companhia de alguém. Aí você tem que analisar. É uma ideia de posse. Então você tem que analisar, sobretudo, o contexto. Após a análise do contexto, identifica essa classificação.